Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixonality com Drops. Hoje estamos com o Marcos de Moura Oliveira, que é autor do livro A Linguagem da Ternura e A Língua da Ternura e a Língua da Paixão. O lacaniano está acostumado a falar muito em linguagem, né? Então já cometi um ato falho aqui. A Língua da Ternura e a Língua da Paixão, Psicanálise e Comunicação de Afetos, pela editora Razar. O Marcos, ele é psicanalista, mestre em psicossomática pela Universidade de Ibirapuera, Unib, e bolsista da CAPES Prosup. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi e sonhador nas horas vagas. Meu problema é que eu sou sonhador nas horas vagas e nas horas cheias também, não só nas vagas. Meu Deus, eu invejo essa capacidade. Como que a gente consegue sonhar com a vida cotidiana, né? Com a correria, com essa exigência que o mundo tem da gente. Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Pois é, mas isso traz problemas também, né? Porque às vezes a gente precisa prestar atenção, né? E você está devaneando. A minha cabeça. Hoje eu tranquilamente seria diagnosticado com TDAH, assim, porque a minha cabeça ela é bem. Fica flutuando. Mas será que isso é um problema? A ideia mais fundamental da associação livre não é a gente ouvir o inconsciente do outro com o nosso inconsciente? A gente não tem que devanear mesmo? Sim, não, eu acho que é sadio, porém, dentro da nossa sociedade, acaba entrando em conflito com isso, né, Marcos? Às vezes, Sim, sim. dependendo do contexto, né, enfim. Mas vamos lá. Estamos aqui falando de sonho, né? Afinal de Uhum. contas, é isso que nos une aí, né? Um interesse pelo Ferenczi, né, Marcos? A gente se conheceu no Facebook e através de uma troca de mensagens, né? De uma ideia de uma psicanálise aí rebelde, né? Anárquica, né? E a gente começou a trocar figurinha, né, Marcos? Sim, sim. Eu penso que, acho que desde o meio para o final da graduação, né, a psicanálise me encantava muito, mas o olhar acerca dela foi muito afetado com o passar dos anos, porque primeiro de tudo, assim, depois que a gente faz um percurso, a gente entende que o que a gente aprende de psicanálise na graduação de psicologia é muito pouco, né? Uma pequena degustação, e eu lembro que já se falava muito, né, em abstinência, em distanciamento na faculdade de psicologia, mas aí numa aulinha lá de psicanálise eu ouvi falar da tal da contratransferência, né, então eu lembro que a primeira vez que eu gostei da psicanálise foi por pensar algo, né, que na época era um pensamento que não coaduna com o que as escolas de psicanálise ensinam, mas que eu achava que era isso na época, de que, nossa, contra a transferência, o que eu sinto, então o que eu sinto na relação também faz parte do processo, também pode ser utilizado, né? E daí, terminando a graduação, passando pelos cursos específicos de psicanálise, a gente vê aquela velha ideia da abstinência, né, que não é assim, que a gente tem que ficar distante, e muitas vezes passa uma impressão até de que a gente tem que ficar alheio ao paciente. E é impressionante que, desde que eu comecei a clinicar, em 2017, 2018, eu nunca fui alheio, mas eu sempre me sentia mal, porque eu estava nos círculos de psicanálise estudando, o povo falava, tem que ser assim, você tem que ser distante do paciente, né? Você não pode aparecer na sessão. E eu não fazia isso, eu fazia o que eu sentia que levava o paciente para algum lugar, mas eu ficava me sentindo mal, falando, poxa, eu estou fazendo a psicanálise errado. E daí, segundo semestre de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer o Ferenczi pelo Daniel Kuperman, né, lá na USP, frequentando a sala de aula dele,
E quando eu conheci, eu percebi que existia esse outro lado, que existia uma psicanálise que era assim, a primeira sensação foi de um alívio. Falei, ufa, então o que eu estou fazendo existe. Né? E daí de lá para cá a gente vem aí se aprofundando, estudando, participando de grupos de discussão, escrevendo, né, até a chegada desse meu primeiro filho aí, meu primeiro livro. Né? E legal, Marcos. Você sabe que eu também tive um percurso parecido com o seu nesse sentido, né? Passei por muitas escolas, né, de estudo, né, de psicanálise, né, essa rigidez, a asepsia, a neutralidade, que são ideias que vêm do modelo médico, né? A gente não pode esquecer que a psicanálise originalmente vem da medicina, né? E os médicos são assim, assépticos, neutros, né? Então, o Freud, ele importava isso até porque os analistas, incluindo o Ferenczi, eles tinham casos conjugais, né, muitas vezes com os pacientes deles. O Ferenczi, o Jung, né, Sim. e isso começou a causar problemas. Teve a Ana O, né, que teve a gravidez imaginária do Breuer, né, então o Freud pensou, bom, a gente tem que ser asséptico, neutro, né? Tem que ter uma distância para evitar essa contaminação de afetos. E o Ferenczi, que era um cara que, isso eu li naquele livro do Gustavo Jim Gomes, que inclusive já gravou um vídeo aqui no canal, que escreveu um livro belíssimo, né? Viena, Budapeste e Wiesbaden, o percurso teórico clínico de Sándor Ferenczi, deve estar aí com você, né, Marcos? Esse daí, aliás, Budapeste, né? Viena, Budapeste, Viena e Wiesbaden. Isso, Wiesbaden ou Wiesbaden, enfim. E ele conta que o Ferenczi, ele era esse enfant terrible, né? Essa criança terrível da psicanálise, porque ele mesmo tinha carência de amor, né? A mãe dele era meio fria e tal. Então, é muito legal isso que o Ferenczi, ele vem quebrar esse paradigma chato, né, assim, robótico do psicanalista. E quando eu me deparei com ele, fiquei muito alegre, assim como você, Marcos. Você falando, na verdade, me surge uma questão, não sei se a gente sai demais do eixo principal ou não, mas, assim, me tocou de uma maneira. Você falou dos casos conjugais, né, e, assim, a gente sabe do Jung e da Sabina, né, o Ferenczi, ele é pouco conhecido nesse sentido, mas ele teve um caso com a Gisela e a Elma, né, que eram mãe e filha, e ambas eram pacientes dele, então, assim, não é porque é um estilo de psicanálise que a gente gosta que a gente tem que fechar os olhos para situações, mas me fez pensar, viajar aqui um pouco, né, já que eu estou numa hora vaga, de a gente pensar, sabe, Daniel, se a gente olhar a psicanálise como essa circulação de afetos, né, como, né, eu sou mais ligado à escola das relações de objeto, que se origina com Ferenczi e vai para a escola inglesa, né, mas se a gente pensar nesse movimento que uma pessoa com algum tipo de sofrimento chega para o analista e se desenvolve uma relação transferencial, uma relação de afetos e viva, e a partir disso é que se encaminha aquela escuta, aquele novo alvorecer na vida da pessoa, né, como esperar algo diferente? Né? Talvez essa asepsia que o Freud propôs, ela seja fundamental em algum nível, né? Não com exageros, e claro, porque se a gente não tomar cuidado, você enquanto um clínico ativo também, né? Eu acho que a gente podia pensar nisso juntos. Se a gente não tomar cuidado, quantos pacientes não se apaixonam pela gente? E por quantos pacientes a gente não se apaixona? Porque os afetos estão ali, eles estão circulando, né, de verdade. E eles precisam circular, inclusive, para que esses nós, esses traumas se desfaçam, né? Não seria o apaixonamento um caminho muito previsível para o que a gente faz? Uhum. Sim. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim, com certeza. Agora, é uma questão a se pensar, eu acho que quando a gente fala do Ferenczi, enaltece essa postura da técnica ativa, né?
não é no sentido de um vale tudo também, me parece, pelo Sim. menos, né? E de que a gente não tem a ética, né? Ou seja, eu não incentivaria ninguém e também não faria um enamoramento, não teria um enamoramento com nenhum dos meus pacientes, né? Enamoramento no sentido de ir às vias de fato. É claro que Sim. paixões a gente está atravessado o tempo todo porque somos seres humanos, ainda bem. Apesar de tudo, ainda somos seres humanos, apesar da barbárie no mundo, né? Que também é Sim. humana, né? De alguma forma, né? Mas eu acho que existem formas da gente ir manejando, né? E o analista ficar numa posição de tato, empática, que não é simétrica à do paciente. Ou seja, ele não precisa ficar nem neutro e asséptico como um robô, tipo, o paciente vai se matar ou perdeu alguém, está em pura angústia, e o analista está Uhum. parado ali frio, como se não estivesse sentindo nada. A gente não precisa ficar nisso, mas também não precisa ser uma conversa de comadres, no sentido assim de não ter contorno nenhum de duas pessoas que compartilham suas vidas e se amam e se odeiam, né? Não, Perfeito. a gente pode ter uma relativa distância do que o paciente está dizendo, mas ir e vir quando necessário, com a nossa humanidade, o que é diferente de ser amigo do paciente, no sentido simétrico, né? Então, eu Perfeito. entender a posição do analista, ela é assimétrica, embora empática. Né? Então, eu acho fantástico o jeito que você expõe, porque são coisas que a experiência mostra pra gente, na experiência vivencial. A gente sabe que existem, mas elas são tão difíceis de colocar em palavras, né? Quando a gente fica entre a asepsia do Freud e a entrega muito apaixonada do Ferenc. Eu acho isso bacana, até para introduzir um dos pontos do livro, né, que eu falo em movimentos de passagem. Ora a gente passa da língua da paixão para a língua da ternura, ora a gente passa da língua da ternura para a língua da paixão, e nessa passagem de línguas, né, a paixão ela pode ser evocada e a gente pode de fato ser tido como objeto. Mas você falando me fez pensar numa outra metáfora que eu gosto bastante, que eu também pratico danças a dois, né? Eu pratico dança de salão há mais de 10 anos. E e tem-se uma confusão muito grande no ambiente das danças de salão, porque as danças são envolventes. E muitas vezes as pessoas pensam que pode haver algo a mais, e às vezes pode até haver, mas às vezes não, né? E por via das dúvidas, né? Isso parte mais das mulheres, que elas são constantemente mais assediadas, mas existe um ditado que a gente diz: eu me apaixono sim, mas eu me apaixono só enquanto a música está tocando, depois que acabou a paixão acaba. Né? Me faz pensar na nossa medida da simetria da análise. Tem hora que, por exemplo, o Winnicott, ele falava, né, de que o bebê ele precisa ser erotizado para que ele ganhe vida, né? Tem hora que a gente tem que tomar essa posição de apaixonado para ir até o paciente e poder proporcionar vida para ele, mas a gente tem que entender que eu não sei nem se é correto a gente dizer que quando acaba a sessão, né? Mas que quando se encerra aquele contexto analítico, a paixão também acaba. E o paciente ele também precisa ser informado disso constantemente. Acho que talvez seja um pouco disso que não digo nem que faltou ao Ferenc, né? Mas que talvez eles ainda estivessem batalhando um pouco para descobrir na época. Qual é essa medida? Por que a gente tem que ficar no 8 ou 80, né? Uhum. Sim, e inclusive chega a ser até um tanto anedótico, né? Por exemplo, no livro do Gustavo, onde ele fala que o Ferenc, ele às vezes ficava horas, né, na casa da pessoa, né, assim, quase que numa dependência, não só da paciente com ele, mas dele com a paciente, tinha análise mútua, um analisava o outro durante um certo Sim. E período. assim, a gente percebe que tem grandes excessos, mas eu penso que também tem grandes lições, não para a gente fazer igual, mas para a gente entender os fundamentos. Por exemplo,
eu também comecei numa base mais lacaniana, né? E uma coisa que sempre me deixou muito intrigado era a ideia do corte. Só que, assim, o meu primeiro ponto foi entender que o corte que o Lacan propõe é muito diferente do corte que alguns pseudo-lacanianos praticam, né, de um corte que torna mais conveniente o manejo do tempo para si, né? Quando a gente vai ler lá o texto dos Três Prisioneiros de 45, o Lacan ele tem todo um raciocínio teórico bem elaborado, que eu não sei se eu concordo em todas as partes, mas assim, é um raciocínio muito bem elaborado para dizer o tempo do inconsciente funciona diferente do tempo do relógio. Né, e a gente tem que cortar a sessão no tempo do inconsciente. Isso sempre me deu a margem para pensar, por exemplo, Daniel, não sei o que você, enquanto bom lacaniano, vai me colocar quanto a isso. Eu não sou um bom lacaniano, tanto é que eu virei ferenciano. Mas assim, isso sempre me pegou em um sentido de, se o tempo do inconsciente é diferente, será que as sessões sempre acabam antes de 1 hora? Será que elas, no tempo do inconsciente, elas não poderiam demorar mais? Né? E daí, quando eu vejo o Ferenczi falando que ele ficava com os pacientes o tempo que era necessário, independente de ficar 2, 3, 5 horas, me faz pensar muito nisso, né? Dessa hipocrisia do analista, que ele também se ocupa muito em denunciar, né? De que, assim, o tempo do inconsciente é diferente, mas só funciona quando é conveniente para mim, para eu colocar mais paciente na minha agenda, ou para eu ficar com mais horas para não ficar fazendo nada, né? Por que esse tempo não é para mais também? Sim, eu tive 3 experiências de análise lacanianas, né? Uma foi bem curtinha, mas já deu para perceber que o cara marcava os pacientes de meia em meia hora, que eu acho muito pouco, porque se a pessoa está em angústia, né? Não dá meia hora, não dá conta, né? Então já era, no meu entender, um achatamento, né? Uma fábrica de salsicha, né? Tem que caber para ele ganhar mais, né? Enfim. E os outros também, de alguma maneira, um era uma análise de 15, 20 minutos no máximo, que foi o meu primeiro analista lacaniano, e o último também não passava muito de 25 minutos. A não ser quando eu ameaçava parar a análise, aí ela durava 1 hora. Assim. então vamos elaborar isso, né? Vamos trabalhar esses motivos que você tem, momento, né? Essa resistência sua com a análise, né? Porque tudo é uma resistência com a análise. Pois é, e o Ferenczi, ele me ajudou muito a questionar essa hegemonia lacaniana, né? Que, assim, eu penso que aí na capital vocês têm um pouco mais de variedade, mas aqui, próximo a São José dos Campos, né? Que é a cidade grande mais perto que eu tenho, a gente tem um curso de especialização em psicanálise, do qual eu fui aluno e hoje eu integro também o corpo docente, né, que é iniciação em todas as escolas, um semestrezinho para a gente aprender um pouco de cada. E a gente tem um dos institutos DBP aqui, né, que é uma escola lacaniana. Então a gente percebe que, em termos de psicanálise, aqui em São José, apesar da gente não ter uma iniciação lacaniana tão profunda nas faculdades de psicologia, que o que mais tem são pessoas que pendem para o lacanismo, porque presencialmente, pelo menos, é onde a gente tem mais oferta de estudo, né? E eu sempre tive muito problema com isso, cara. Eu sempre achei estranho, sabe? Eu não me permitia nem pensar que era errado, porque a gente, enquanto novato, né, a gente não é autorizado a questionar. Mas sempre me causava uma sensação muito ruim, né? Tanto nessas situações que você relatou, que você percebe que é uma adequação da agenda do analista, né? Quanto, por exemplo, não sei como é que é em São Paulo, mas a gente vê, por exemplo, atendimentos de convênio médico, né, que a gente sabe que os profissionais são muito mal remunerados. E são atendimentos que as guias são autorizadas para meia hora só. Daí o povo falava assim, se você for atender psicanálise em convênio, tem que atender na linha lacaniana, por causa da bendita da meia hora. Sim. Então, assim, sempre me passou essa ideia de que era conveniência, e eu fui estudar o Ferenczi e eu falei, não, o tempo ele pode ser relativo sim, mas ele pode ser para mais, né? Tanto é que alguns dos casos que mais me marcaram
tiveram sessões que foram muito duradouras, coisas de 2 horas e meia até. Às vezes acontece, a gente não pode tornar uma rotina, mas às vezes acontece. E quanto à análise mútua também que você falou, eu acho muito interessante, porque Ferenczi praticou análise mútua por um período inferior a um ano, né? Os relatos disso estão no diário clínico dele, ele fez no ano de 1932, e antes do final do ano ele tem uma nota lá do diário que ele diz que ele chegou a uma conclusão que ele não pode recomendar a análise mútua, né? Então, assim, os opositores, eles sempre lembram que ele fez isso, mas nunca lembram das vezes que ele volta atrás, né? Ele faz a técnica ativa a mesma coisa, ele fez a experiência por 7 anos, e lá em 1926 ele conclui que não é uma boa ideia. Análise mútua é a mesma coisa. Mas, assim, me faz pensar sobre a nossa prática cotidiana, de como que eu vou ter uma troca verdadeira com aquela pessoa, como que eu vou tocar o mundo dela e ela vai tocar o meu, se eu me coloco numa posição em que, mesmo que veladamente, eu sou superior a ela, né? A questão do sujeito suposto saber e tudo mais. Como que eu crio uma relação verdadeira? Eu acho muito interessante que, assim, hoje eu recebi um paciente novo. Durante o meio do meu período da tarde, eu recebi um paciente pela primeira vez. Ele veio indicado por um outro paciente antigo e tudo mais. Ele chegou, ele sentou, boa tarde, doutor. Né? Primeiro que eu não tenho doutorado, né? Já começa por aí. Então, eu não tenho esse direito de ser chamado de doutor. Mas eu olhei para ele e falei, não, doutor não, por favor. E daí ele falou, mas como que eu devo te chamar? Eu falei, me chama de Marcos, eu tô aqui para caminhar junto com você, né? A gente não tem que se colocar nessa posição de pudor ou de superioridade. E nisso, assim, foi um instinto, não posso dizer que foi um ato analítico planejado, porque eu não conheci o paciente, né? Foi um instinto, foi uma coisa minha, mas nisso um homem que, assim, quando ele tinha falado no telefone comigo para marcar a sessão, parecia extremamente rígido, fechado, o cara começou a se abrir do nada, né? E daí, assim, os relatos da história dele trazem, né, que ele vem de uma situação de abuso hierárquico, em que os superiores dele no trabalho tratavam ele com muita rigidez, expondo ele e tudo mais. Então, assim, como que a gente toca uma pessoa se não for na mutualidade? É claro que eu não preciso colocar aquela pessoa para me analisar, né? Eu não vou inverter a posição e deitar no divã e começar a contar meus sonhos para ela. Mas como que eu vou fazer aquela pessoa abrir se ela não sentir que eu sou como ela? Sim, sim, sim. Né? É o princípio da humanidade, né, Marcos? Né? Porque mesmo como a gente falou, no freudismo, no lacanismo, em outras posturas, né, desafetadas, se estabelece uma hierarquia do tipo, você é o doente, você é quem está sofrendo, eu não demonstro nada, eu sou indivisível, eu não morro, eu não tenho dor de barriga, né, então, é claro, não se trata de ficar expondo as fragilidades para o paciente, salvo em algum momento ou outro, de forma estratégica, eu até faço isso, quando eu acho oportuno, mas uma análise não é, digamos, conduzida, no meu entender, assim, da gente fazer né? Mas é muito importante que a gente se humanize, né? E eu acho que o que fica do legado do Ferenczi, né? A grosso modo é isso. Então, até gostaria de te ouvir, acho que o tema do vídeo de hoje, centralmente, é você, o Ferenczi, portanto, se você puder falar um pouquinho do teu livro, só em linhas gerais, o que seria essa língua da ternura, língua da paixão, e como a gente pode contribuir a clínica, né, com isso, né, acho que seria bacana. Então, esse livro, ele nasceu de uma ideia, né, inicialmente eu fui dar um seminário num curso aqui da região, e o Ferenczi, ele não é estudado aqui no Vale do Paraíba, a gente não tem, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nenhuma escola, nenhuma universidade, nada que tenha uma disciplina voltada a ele. Eu fui dar um seminário no qual eu ia abordar a teoria, mas que tinha uma temática específica, né?
E a professora responsável, ela falou para mim, Marcos, os alunos não sabem nada de Ferenc, você vai ter que explicar do zero. Ok, peguei minha folhinha lá, meu lápis, comecei a montar meu plano de aula, e daí eu cheguei lá, língua da ternura e língua da paixão. Quando a gente fala entre ferencianos ou entre analistas mais experientes que conhecem o legado do Ferenc, a gente usa esses termos e as pessoas sabem o que é, né? Não precisa de muita explicação. Mas aí eu fiquei olhando para aqueles termos e falando, meu, como que eu explico o que é isso aqui para uma pessoa que nunca ouviu falar, né? Até porque, se a gente parar para pensar nos termos como eles são na língua portuguesa, isso pode evocar no senso comum uma interpretação totalmente oposta, não digo totalmente oposta, mas totalmente diferente da analítica, né? Inclusive foi uma das sacadas da minha editora, né? Porque ela comprou tanto a minha ideia, porque é um livro que dialoga também com o senso comum pelos termos. Estratégia, o mundo é capitalista, infelizmente. E daí eu fiquei naquilo, como que eu explico? Como que eu explico? E daí, como bom pesquisador de raiz acadêmica que sou, né, a gente sempre corre para onde a gente sabe, fui lá no Google Acadêmico, pesquisei lá, língua da ternura e língua da paixão. Eu já sabia por leitura, por experiência, que o Ferenc ele não tinha explicado muito bem. Né, lá no Confusão de Língua, que é o último texto dele, tem um parágrafo que fala da língua da ternura, no pós-fácil tem um parágrafo que explica um pouco da paixão, mas assim, ele se foca em falar da confusão, não das línguas, né? E eu precisava explicar o que são as línguas. Pesquisei lá no Google Acadêmico e não achei nada produzido assim. Tem muita gente que pega esses conceitos para falar de algo aplicado. Inclusive, alguns dos meus textos, dos meus artigos, eu também faço isso. Mas não tinha nada conceitual. Eu falei, ferrou, né? Daí eu voltei lá para o meu papelzinho e tal, falei, eu vou ter que explicar, né, do meu jeito, usando só o meu nome, né, deixando claro que é uma explicação de autoria minha, não vou ter costas de ninguém para me esconder. Que bom, que bom. Sim, aí eu fui lá e fiz uma explicação à minha maneira, dentro do tempo que cabia no seminário, né? Não sei se atendeu ou não a demanda dos alunos, a gente estava meio remoto, né, ainda, então não dava para eu sentir tanto da receptividade deles. Só que, assim, isso foi começo de novembro de 2021. E daí eu fiquei com isso na cabeça, aí um dia eu sonhei com o sumário do livro, com todos os subitens, e assim, se você olhar no livro, o sumário, ele tá só a língua da ternura, a língua da paixão, os encontros e desencontros, né, que são os eixos principais, por uma questão editorial. Mas eu escrevi ele, primeiramente, com o sumário completo, né, todos os subitens que tem em cada eixo estavam no sumário, porque foi o jeito que veio no meu sonho. Daí eu acordei no meio da noite, anotei, né, e comecei a escrever. E daí eu escrevi esse livro justamente nesse sentido, né, o que são a língua da ternura e a língua da paixão, e o fundamental, que eu acho que é aonde o Ferenc ele abre portas muito valiosas para as nossas clínicas, mas aonde ainda falta muito chão, de a gente entender como que essas línguas são, como que elas acontecem, não só no consultório, mas nas relações humanas. E assim, se for para eu explicar hoje, diferente do que eu fiz no seminário, né, hoje depois desse percurso e tudo mais, eu diria que em qualquer diálogo, se a gente prestar atenção, né, na vida comum, não só na relação psicanalítica, a gente percebe que quando a gente fala para o outro e também para si. Né? Eu estou aqui falando para você, transmitindo a minha mensagem, mas eu também estou falando algo para mim. Né? E nisso entram os recursos plásticos das línguas que o Ferenc fala, né? Ele usa esses termos autoplástico e aloplástico, e para mim é muito conveniente, porque eu tenho um passado aí com as engenharias, né? Antes de começar a faculdade de psicologia, eu trabalhei na indústria mecânica e tudo mais. E a transformação plástica, ela é o quê? Ela é aquela transformação em que a gente pega o material, deforma ele e ele fica daquele jeito.
né? Ele não volta. Diferente de uma transformação elástica, que é aquela que a gente exerce uma pressão sobre o material e ele volta ao seu formato original. Então, quando o Ferenczi fala de transformações plásticas, né, são essas transformações que deixam marcas, que mudam a gente. E para mim, a base do entendimento dessas línguas, elas estão aí. A língua da ternura, ela é autoplástica, ou seja, é uma língua que eu falo para mim e que ela funciona como autorregulador da minha economia pulsional, né? Aquela velha história de que desabafar alivia, de às vezes o paciente vai na sessão de análise, ele só fala e a gente não pontua nada, mas ele fica super bem, né? Ou mesmo da gente encontrar um amigo num bar, tomar uma cerveja e falar. Aquela ideia de que expressar-se autorregula. Isso é a nossa língua da ternura, né? É claro que no livro isso é muito mais bem desenvolvido, mas isso extrapola muito a dimensão só da fala e das palavras, né? A linguagem para o Ferenczi, nesse sentido, ela assume esse caráter que eu julgo que é mais completo, que aí ele se baseia lá no desenvolvimento do sentido de realidade de seus estágios, né? Que ele fala em fases da onipotência infantil, nas quais a gente tem as palavras mágicas da criança, a ideia de que as palavras transformam a realidade, os pensamentos mágicos, os gestos mágicos, que ele associa fortemente à histeria, né, um gesto que move um sintoma, e a onipotência absoluta, que é intrauterina, que é a mais difícil da gente relacionar com uma língua da ternura, porque ela não é bem uma língua, né, eu trabalho ela mais no campo da psicossomática. Mas, assim, a gente tem todas essas manifestações corpóreas, expressivas, simbólicas, né, o conteúdo simbólico da nossa fala, o tom de voz, o olhar, o jeito do corpo se movimentar, tudo isso pode autorregular a gente, tudo isso é língua da ternura. Algumas pessoas, por exemplo, elas sentem um bem-estar muito grande em fazer exercício físico, isso também é a língua da ternura. É uma língua, ou, na verdade, a pontuação fundamental para a gente entender essa autoplástica, se a gente for usar uma linguagem mais freudiana, é que ela é uma língua, ela fala de fato, mas ela é narcísica, ela fala para si. E quando ela fala para o outro, é para clamar socorro, para clamar uma intervenção para a realidade interna, né? Não é querendo causar o impacto na realidade externa. E a língua da paixão, que é a aloplástica, é o oposto disso. Ela faz uma transformação plástica para fora. Ela é aquela ideia de que eu vou colocar minha pulsão, a força do meu desejo, em um gesto, em uma palavra, em algo que vai causar um impacto lá fora, né? Elas não são eu até vou me corrigir agora, elas não são extremas opostas, porque, na verdade, a língua da paixão, como ela vem depois da língua da ternura, no desenvolvimento, ela é uma língua caracterizada adulta, ela carrega em si um pouco da língua da ternura, né? Quando eu tenho um gesto pulsional de fazer um movimento que vai modificar algo que está fora, eu tenho uma saciedade minha também, né? Não é só a modificação. Então, ela tem esse recurso a mais de transformar a realidade externa, mas ela também dialoga, né, com a nossa realidade interna e tudo mais. E onde o Ferenczi entra com essa sacada do confusão de línguas é o que a gente pode observar em maior ou menor grau o tempo todo de todos os desentendimentos que existem no mundo, né? As pessoas não se entendem por quê? Porque cada uma está falando uma língua, mesmo que as duas estejam falando português, ou inglês, ou espanhol, né? Se eu estiver falando com você a língua da paixão e você estiver falando a língua da ternura, não vai dar certo. Isso lembra um pouco a máxima do não há relação sexual lá do Lacan, né? Que não haveria comunicação entre inconscientes, né? Exato, me toca bastante nesse sentido, né? Eu não sei se eu consigo me atrever a falar muito disso, porque eu não sou tão profundo conhecedor, mas tem uma relação muito interessante, né? É válido a gente pensar que o Lacan, ele foi discípulo do Balint, né?
Então tem esse estreitamento com o Ferenc via Balint, né, uma influência. Mas ele foi bem crítico, né, ao Balint, né? Sim, ele foi bem crítico. No seminário 1 tem os impasses de Michel Balint, né? Ele destaca lá no finalzinho do seminário 1, né? Eu acho bem bacana. Mas, assim, é uma crítica que ela nasce de muitas ideias balintianas, né? Eu penso que o trabalho que o Lacan fez, ele é um trabalho de pegar o que o Balint produziu em alguns pontos da obra, né? Não todos, porque a obra do Lacan é muito mais extensa que a do Balint, inclusive. Mas, assim, aonde eles se dialogam, o Lacan, ele critica, mas ele critica solucionando as falhas que o Balint deixou, supostamente, né? Então, assim, é um trabalho que parte de princípios parecidos, mas que responde a mais questões. Mas é muito engraçado quando a gente tem esse diálogo com os mais profundos conhecedores de Lacan, né? O quanto a gente falar de Ferenc, algumas coisas lembram. Sim, tem sim. uma influência Não, ali, né? o próprio Lacan, respeitava muito o Ferenc. Sim. Eu achei poucas menções do Lacan ao Ferenc na obra dele, mas, novamente, né, não conheço tão profundamente. Mas tem uma similaridade grande, né? E eu acho que isso é muito bacana, porque o povo tem a abordagem lacaniana como uma abordagem muito distante, muito abstêmia, mas quando a gente pega os relatos clínicos do Lacan, É diferente. Tem movimentos de uma extrema sensibilidade, né? Tem de patadas e tem de sensibilidade também, é paradoxal, né? Mas se a patada ela é bem calculada e adaptada ao ambiente, ela também não é um fruto da sensibilidade, né? Se ele consegue ter esse cálculo de que é isso que o paciente precisa. Sim, mas tenho minhas dúvidas se as patadas dele eram tão assertivas assim. Se elas eram tão bem calculadas. Aí a gente... Sim, tá perdoado, né? Assim, o folclore lacaniano, ele tem dessas coisas, né? Agora, assim, até onde eu estudei, Marcos, a linguagem da ternura tem a ver com o amor e a da paixão com a sedução, né? Seria isso? Eu acho que é complicado a gente falar em amor, viu, Daniel? Porque a noção de amor, primeiro que ela já é um problema filosófico desde o começo dos tempos, né? Segundo que, assim, o Freud, ele mencionou amor algumas vezes, o Lacan também, mas o Ferenc, ele não tem muita menção específica ao amor. A gente não tem um entendimento muito preciso do que é o amor para o Ferenc, né? Mas, assim, é uma questão, porque, por exemplo, quando a gente pensa em amor no senso comum, a gente pensaria que o amor, ele se faz dentro de uma relação, né? Se a gente for ver pelo prisma da escola inglesa, dentro de uma relação de objeto, onde há um eu e há um objeto, há algo externo a mim, né? Que tem uma representação simbólica. E na língua da ternura, na verdade, o externo, ele entra como um acessório, né? Não como uma coisa viva. A criança que clama pelo amor do adulto, na verdade, ela está clamando para que esse adulto faça um arranjo na confusão interna dela, né? Tanto é que o Júlio Versman, se eu não me engano, ele tem uma passagem que eu acho muito interessante, que ele fala que para os adultos a confusão de língua, para a criança só confusão, né? Porque ela não tem essa noção simbólica tão bem desenvolvida. Então, assim, no universo infantil, não é bem tanto um amor como a gente pode ver num sentido mais filosófico, mas sim o olhar de que o outro, ele é o detentor das fontes de prazer, né? E a língua da paixão, a paixão é devastadora, né? A paixão, ela não tem muito essa medida do amor em um sentido de cuidado de outras esferas, né? A paixão,
ela é quase sempre associada à metáfora sexual porque ela tem a ver com a saciedade do desejo, né? Coisa disruptiva. Então, oi? Uma coisa meio disruptiva, assim. Sim. Então, assim, eu considero que é muito complicado, apesar das palavras evocarem um sentimentalismo, né, ternura e paixão, eu considero que é muito delicado a gente pensar em amor nesse contexto. Eu acredito, mas isso é uma interpretação minha, né? Não sei se o Ferenc se revira no túmulo ou não com uma interpretação dessas. Mas eu penso que a gente está mais próximo de chegar numa ideia de amor em Ferenc quando a gente pensa na coexistência dessas línguas, né? Na confluência de língua, como eu trago no livro. A ideia de que eu estou dentro de uma relação e que essas línguas, elas ambas existem, hora eu vou prevalecer uma, hora eu vou prevalecer outra, mas que eu vou usar desses dois recursos para me comunicar bem com esse outro. Né? Eu penso que a melhor noção de amor que a gente pode construir é isso, é uma coexistência dessas línguas em prol de um objetivo. O amor seria esse objetivo dentro da relação de objeto. Não sei se ficou claro ou mais confuso. Não, é que realmente eu tinha ido um pouco por essa linha do Cooperman, né, de ética do cuidado, libido analítica, que eu não sei bem se são noções do próprio Ferenczi, ou eu acho que, na verdade, é uma releitura Sim. dele, né, do que estaria, né, na obra do Ferenczi, né? Então, a ética do cuidado, libido analítica, e a paixão como estando ligada à sedução e a ternura como sendo algo ligado ao cuidado, ao amor, né? Pelo menos eu tenho um artigo dele que ele, nos livros, e pelo menos foi o que eu tinha detectado, mas enfim, também você pode ter uma variância de leitura, não é obrigado a todo mundo ver da mesma maneira. Sim, mas eu considero o trabalho do Daniel muito importante, né? Apesar de outros já terem trabalhado Ferenc antes dele, ele trouxe uma maior visibilidade, uma interpretação que vai além do resgate histórico. A questão é que talvez na profundidade dos conceitos a gente se confunda em alguns pontos. Por exemplo, o cuidado na língua da ternura, ele não é um cuidado de quem fala a língua da ternura. Ele é um cuidado da pessoa que está falando a língua da ternura que recebe. É um cuidado externo. Então, quando a gente pensa na língua da ternura ligada ao cuidado, e nesse sentido a demanda de amor, né, é uma demanda. Não quer dizer que a língua da ternura fale do amor. A língua da ternura, ela clama por esse amor externo, mas o amante, o cuidador, é um outro. Né? E quando a gente fala na língua da paixão como esse recurso à sedução, é uma leitura muito possível e que eu não discordo, porque quando a gente pensa na paixão, na língua da paixão sozinha, né, é isso que ela faz, ela devasta, né? Se a gente tem uma medida da paixão no qual a gente para ela antes dela devastar, é porque não é paixão pura. É uma paixão mesclada com ternura, com certo tato e tudo mais. Mas a paixão, se ela for as extremas consequências, se elas forem línguas puras, né, a paixão ela vai devastar e a ternura ela vai demandar esse amor, mas de um externo. Quando a gente pensa em ética do cuidado, a gente está falando de um uso síncrono dessas duas línguas, né? Para a gente conseguir cuidar, não basta ter paixão, não basta ser capaz de fazer atos externos. O cuidado, ele é materializado como um ato externo. É um ato que sai da minha pulsão de dentro para fora. Então, ele vai usar dessa paixão. Mas para eu saber qual ato é esse, eu preciso escutar esse sujeito que clama pela língua da ternura. E aí que eu acho que é uma das noções onde há um buraco no entendimento das línguas, em que eu trago esse ponto. As línguas, elas não são só para falar, elas são para ouvir. A gente tem a nossa língua, o português, e o português não serve só para eu falar, serve para eu ouvir. Então, essa ética do cuidado, que o Ferenc se nomeia como tato,
né? E a releitura do Daniel, ela vem de encontro muito a isso, é o tato. É a ideia do sentir com. Eu tenho esse sujeito, eu vou sentir junto com ele o que ele está sentindo, e a partir daí eu vou saber o que fazer, né? A leitura que eu faço desse tato, que eu acredito que converge, mas é uma leitura baseada em outro vocabulário, é que a gente ouve esse sujeito com a língua da ternura, mas a gente age com a língua da paixão. A gente tem que balancear as duas para conseguir promover esse cuidado. Foi até curioso, assim, porque o nome do canal é Paixanalyticon, né? E é justamente a questão da paixão que está colocada, e quando eu me deparei com essa leitura desses artigos, textos do Daniel Kupperman, né? Situando a paixão do lado do trauma, do lado da sedução, né? Como, digamos, o excesso do adulto em relação à criança, né? A criança está necessitando ou esperando algo e o adulto produz uma outra coisa, né? Eu falei, opa, nossa, escolhi o nome do canal errado, né? E na verdade é o nome do meu livro, Paixanalite com Sim, sim. e Comicidade, e aí o canal virou Paixanalite com Psicanálise com Arte e Humor. Mas aí uma coisa que me deu um certo alívio é que a gente pode dizer, nossa, o cara tem uma paixão por isso. Ou seja, nem sempre paixão, pelo menos antes, inclusive, de eu ler isso, paixão, para mim, nunca teve um aspecto negativo, traumático ou disruptivo. Nossa, o cara está apaixonado, que bom, ele tem uma paixão por isso. Outro dia eu estava vendo também o Pat Adams, né, O Amor é Contagioso, e ele diz, vamos ser médicos apaixonados, uma medicina com paixão, né? E eu falei, ufa, pelo menos se alguém me interrogar, mas Daniel, você gosta do Ferenczi e usa paixão analítica, eu vou falar, não, mas é paixão no sentido do Pat Adams. Perfeito. Não, eu ainda vou te dizer mais, até no sentido do Ferenczi, porque o que acontece, né? Eu não penso, como bom ferenciano, que você escolheu o nome do seu canal errado, porque o Ferenczi morreu jovem, né? 59 anos de idade, e assim, ele escreveu Confusão de Língua como último texto. Eu sou um dos que mais lamenta por essa morte dele, porque eu queria que ele tivesse escrito mais sobre a língua da ternura, a língua da paixão. Ela aparece muito tímida ali no texto, e o resto fica a cargo da gente. Mas o texto que ele escreve, A Língua da Ternura e a Língua da Paixão, é um texto que trata de um aspecto de uma expressão patológica, que é o trauma, né? E a revisitação aos trabalhos do Ferenczi, ela tem uma tendência nesse sentido. Ele tratou dessas línguas num aspecto patológico, então boa parte do que a gente tem de literatura produzida associa elas só ao processo patológico, que não é inexistente. A paixão desmedida, ela pode ser disruptiva, pode ser ruim, e a ternura excessiva, ela pode te manter ensimesmado a um ponto que você perde a capacidade de desenvolver relações externas, mas a gente está falando de línguas, né? A gente está falando de recursos psíquicos propostos pelo Ferenczi, e como qualquer recurso psíquico, ele é amoral. Tem um pé na patologia ali, porque o Ferenczi explorou o contexto desses conceitos dentro de um campo da patologia. Mas quer dizer que só quem é traumatizado tem língua da ternura e língua da paixão? Não, todos nós temos. E a língua da paixão, ela é justamente isso, ela é aquilo que faz alguma coisa, né? É a língua que move os nossos atos, né? Isso é muito importante para a vida. Inclusive, eu penso que conceituar as línguas como parte da nossa vida e pensar que o trauma é uma forma de encontro delas, mas que existem outras, como estão propostas no livro, em termos de manejo clínico, você maneja a pessoa para ela passar da língua da ternura para a língua da paixão e vice-versa, né, e os diversos tipos de confluência de língua, né? O meu primeiro artigo que eu escrevi na vida chama o testemunho como uma confluência de línguas, né? Clínica do Traumático, o testemunho como uma confluência de línguas. Porque desde aquele momento eu já pensava,
Se a gente vê lá, né, como está descrito em Confusão de Língua, a língua da ternura é autoplástica e a língua da paixão é aloplástica, né, se a língua da paixão é aloplástica, é aquilo que move uma transformação fora de mim, como que isso pode ser só ruim? Como que isso pode aparecer só no trauma? E outra, o analista que recebe um paciente acometido por trauma, ele não tem que ter um gesto de sair de si e mover algo em direção ao paciente? Por lógica, isso também não é língua da paixão? Sim, porque senão seria tudo narcisismo, né? Algo, Exato. o sujeito voltado para ele mesmo na sua autoplastia, né? Assim. Sim. Então, assim, eu sinto carência disso na literatura comentada do Ferenczi, de resgatar esses outros aspectos das línguas. Elas Ele não morreu são cedo ligadas só à e talvez patologia. falte mesmo material, né, de produção dele. Enfim, me arrisco a dizer, eu não sou um profundo conhecedor de Ferenczi, né? Tenho um contato recente, né, com a obra dele, enfim. Mas eu acho que aí entra o nosso atrevimento também, né, Marcos? De cada um poder fazer a sua leitura, a sua expansão conceitual. Quem sabe você agora pode escrever um artigo, até um livro, né? Produzindo novas leituras aí da autoplastia e da aloplastia entre a confusão de línguas ferenciana, né? E seus usos clínicos, né? Quem sabe, né? Vamos ver. São trabalhos aí que exigem um pouco de planejamento, né? Agora eu estou terminando o meu trabalho do mestrado, né, que eu defendo agora em outubro, que são as proposições para uma psicossomática ferenciana, que é um outro campo que eu considero que é muito negligenciado, porque você pega artigos do campo da psicossomática, né, que escapam um pouco à psicanálise, porque a gente tem escolas específicas de psicossomática, Pierre Marty, Sifnius, Dejour e outros, né, mas quase toda a revisão bibliográfica que faz um panorama da psicossomática, fala que Grodek e Ferenczi foram os primeiros precursores do trabalho com a psicossomática, mas ninguém falou de uma psicossomática pelo prisma ferenciano. A gente tem psicossomática lacaniana, a gente tem psicossomática winnicottiana, né? Então é um outro ponto aí, esse trabalho que eu estou tentando terminar, mas quando a gente lê as obras do Ferenczi, ele tinha um foco, né, um objetivo do texto para aplicar os conceitos dele. Mas os conceitos, eles são muito mais amplos, eles podem ser aplicados a muito mais coisas. Né? Me parece que falta um pouco disso ainda, mas isso também pode se dar ao recente renascimento que o Ferenczi teve na literatura psicanalítica, né? Ele voltou a ser lido no Brasil dos anos 90 para cá, então ainda é muito cedo. Então, quer dizer, esse livro não é o teu mestrado? Não, esse livro eu escrevi por lazer. Ah, eu achei que era o teu mestrado. Ah, legal. Não. O do meu mestrado ainda vai sair. Eu pretendo entrar no processo de publicação, mas aí vai ser uma linguagem mais engessada, mais ABNT, né? Esse aí. Aí vai ser uma linguagem da ternura, da paixão ou ambas? Vai ser uma linguagem acadêmica. Então é daquela da paixão mesmo, bem traumática, assim. Sim, vai ser uma linguagem da paixão no uso traumático da função dela, né? Mas esse livro... Então que nós somos do mesmo time, né, Marcos? A gente já transitou pela academia, no meu caso eu transitei vários anos, né? Mas a gente tem uma certa crítica, uma certa ambivalência em relação ao excesso, né, de academicismo na psicanálise, né? Das minhas maiores questões que me ajudou no desdobramento do livro é que, assim, a língua da ternura, ela é sentida, ela é autoplástica, né? Tanto é que, assim, não sei se na leitura dele você consegue sentir isso, mas eu tenho um carinho mais especial pela língua da ternura do que pela língua da paixão, né? Tive que estudar as duas, mas sempre tem uma faceta do que a gente vê que desperta um pouco mais de carinho na gente, de apego, enfim. E eu ficava assim, eu não posso só fazer um texto descritivo explicando como é. Porque se a língua da ternura é sentida, eu tenho que fazer as pessoas sentirem.
né? A maior prova, a maior experiência da língua da ternura não é o que eu estou explicando para você, é o que você sente ao me ouvir, é a organização interna que você faz. E Né? E você eu tentei transmitir isso no livro. E na academia eu nunca ia conseguir fazer isso. Pois é, e é justamente isso que eu tenho dito aqui no canal Paixão Analítico e agora no meu próximo livro, o Gaiata Psicanálise, que é a diferença entre ensino e transmissão da psicanálise. Sim. O ensino, ele seria o lado intelectual que está muito presente hoje na captura universitária da psicanálise, que me parece a mais comum, infelizmente. Uhum. E a transmissão da psicanálise é esse campo afetivo do saber inconsciente. Ele tem a ver ele diz respeito à pulsionalidade analítica, e que é algo que não é um saber vertical ou consciente, ele tem a ver com o que se sente, com a produção de uma experiência, de um atravessamento vivencial. E então, muito legal isso que você falou, Marcos. De repente, a gente pode trocar figurinha aí de como explorar, inclusive, através de trabalhos, né, ou oficinas. Eu tenho uma oficina que eu coordeno, que eu exploro muito esse lado pulsional, né, dos É analistas. incrível, incrível. E assim, eu tenho um carinho bastante grande por essa editora também que eu publiquei, né, porque a editora-chefe, a Carol, ela vem de um trabalho com aquela editora sulista lá de medicina Sinopse, se eu não me engano, ela trabalhou muitos anos lá, então ela tem um entendimento bom sobre medicina, psiquiatria, psicanálise, mas ela realizou o sonho dela, que era uma editora de interesse geral, e ela trabalha bastante com textos de ficção, né? E quando surgiu essa ideia da gente trabalhar juntos, parece que foi a resposta que eu precisava de como evocar essa dimensão afetiva e não só uma descrição conceitual. Porque a literatura, a ficção, ela tem esse poder na gente. A gente lê, a gente sente. É o sonho, é o que a gente falava do sonho, né? Sim, então me veio essa questão, apesar da Arrasar não ser uma editora específica de psicanálise, disso não me ajudar tanto em termos de reputação com os nossos pares, com os outros psicanalistas, em termos de método, foi a coisa mais precisa e eficaz que eu consegui encontrar, porque eu posso transitar entre o conhecimento psicanalítico com pés na academia e a leitura ficcional. Eu posso trazer um conceito e trazer a experimentação dele, né? Só que isso não é tido como científico e tudo mais, então nunca que eu ia conseguir produzir um livro desses no mestrado, infelizmente. Exato, e é o caso do Gaiata Psicanálise, que também é uma transcrição e um aprofundamento dos vídeos aqui do canal, de uma seleção de vídeos, então tem muito a ver com o falar sobre si, né, o riso, a criação, e aí vão perguntar, mas cadê as referências, Daniel? Aí você vai falar, as referências sou eu, né? Ou seja, a gente está falando da gente, do ser humano, né? Nem sempre Sim, precisa ficar é citando claro a que literatura, né? É claro que os trabalhos que foram produzidos, eles têm muita importância para a gente, mas não adianta nada você ter todas as referências se o sujeito não é tocado. A maior referência é o avanço do sujeito e não o que está escrito num texto clássico, né? Muito bem, acho que fechamos aí com essa linda declaração, essa linda abertura de pensamento, né? Não só de pensamento, né? Mas uma abertura aí para a vida, né? Para a autoria, né? E que a psicanálise continue existindo assim, né? Também no compartilhamento de experiências, na empatia, e aí que está a cura, né? Também no humanismo, né? Na forma da gente poder reconhecer o outro como um ser humano como a gente, né? Certo. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade foi uma honra te conhecer, né? Uma pessoa que já faz esse trabalho de resistência em nome de uma psicanálise que permita essa dimensão dos afetos, né? Então, é como estar conhecendo alguém, sei lá, um artista de TV.
Legal, eu sempre quis fazer uns showzinhos assim, então, pelo visto, realizando meu desejo aí. Obrigado, Marcos, valeu. Obrigado. Vamos trocando mais figurinha aí, de repente vamos pensando em mais coisas aí. Certo, com certeza. Bom, posso deslogar? Só fala como é que o pessoal pode adquirir teu livro, Marcos. Tá, agora ele tá saindo só pela Amazon e pela Hotmart, né? Eu pedi um primeiro lote de 100 aí, mas o meu lote pessoal já foi. Eu cheguei a mandar alguns pelo correio. Então ele é só pesquisar o título na Amazon. Se eu não me engano, na Amazon Submarino também tem alguns sites aí, mas a Amazon é garantido. E na Hotmart tem o e-book. E assim, para quem é daqui da região do Vale do Paraíba, em setembro eu vou estar na FLIM, né, que é a festa litero-musical daqui, daí eu vou pedir mais um lote para expor lá também. Então, dessas formas, né, quem estiver por aqui e quiser curtir uma música boa, ver exposição de autores locais, pode ir lá e ele também está disponível na Amazon. Maravilha. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez, Marcos, e sigamos aí com Ferenczi, Psicanálise Contemporânea. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.